Graça e paz, bom dia. Você está animado? Eu gosto muito do culto de domingo de manhã, porque é um culto que nós expressamos a honra ao Senhor, né? Porque a primeira coisa que nós estamos fazendo hoje é vir na casa do Senhor, amém? Olha que interessante isso, né? Queria que você baixasse sua cabeça um pouquinho, nós vamos orar mais um pouquinho. Pai amado, Pai querido, Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Senhor, nós cremos, Pai, nos Teus milagres, nós cremos no Teu amor, nós entendemos, Pai, que estamos aqui para ser instruídos por Ti, Pai amado. Por isso, abre os nossos corações, para que haja entendimento, Pai, para que haja, Senhor, sabedoria derramada sobre nós, para que haja, Pai, Senhor, o conserto de coisas que andamos fazendo da forma errada, Pai querido. Senhor, nós queremos, Pai, viver o melhor do que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Senhor, nós queremos te honrar, Pai, com a nossa fidelidade. Nós queremos aprender, Pai, mais e mais da Tua palavra, para que possamos, Pai, cada dia mais crescer em estatura, para que possamos, Pai, Senhor, cada dia construir um caminho, Pai, de fidelidade contigo, Pai amado. Por isso, nessa manhã, que possamos ser instruídos por Ti, Pai, através da Tua maravilhosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, Pai. Amém, Senhor Jesus, amém. Tem que arregaçar a manga aqui, irmão, porque 30 graus, 9 da manhã, lá em Curitiba não tem. Lá em Curitiba, 30 graus é o ápice do verão já, né? Já estamos, como é que já estamos morrendo já de calor nesse. Imagina aqui, né? Então você imagina como é que é. Eu sou lá de Curitiba. Curitiba é uma cidade conhecida por um tempo extremamente peculiar, né? Nós temos as 4 estações do ano no mesmo dia. A gente consegue saber, amanhece frio, de tarde na hora do almoço fica verão, né? E de noite esfria que parece inverno. Então a gente vai aprendendo a conviver com o clima, né? Mas hoje pela manhã, depois que eu orei, eu desci ali no hotel tomar o café e fiquei contemplando realmente o tempo, agradecendo a Deus, porque nós precisamos muito do clima correto, nós precisamos da chuva, nós precisamos do sol, há tempo para cada coisa, para que haja agricultura, para que haja tudo isso. E eu pude contemplar ali a bênção do Senhor, né, com um tempo maravilhoso desse aqui. Por mais que esteja calor, está gostoso, não está? Tá bom, né? Ontem à noite, inclusive, a gente, ao sair da igreja, estava no carro e o ventinho estava gostoso. Eu falei, que gostoso que está esse vento, né? Parecia uma noite de verão, realmente, né? Como a gente não tem muito essa experiência, a gente precisa realmente aproveitar, né? Apesar que de vez em quando eu vou nos lugares que é tenso, né? Rondônia, Manaus, lá é quente, a gente vai aprendendo. Querido, eu quero conversar contigo um pouquinho nessa manhã. Pode colocar aquele slide, por favor, lá. Nós trabalhamos na sexta e durante o sábado. Eu digo trabalhamos porque foi um momento bem intenso. Nós ficamos das 2 da tarde ontem até as 8 da noite aqui, né, olhando para a palavra de Deus e trabalhando algumas coisas desse slide aqui que eu chamei de uma avaliação intensa, né? Como é que a crise me afeta? Como é que a intimidade com a palavra está na minha vida? Como é que as minhas atitudes estão refletindo aquilo que eu tenho sentido ou aquilo que eu tenho vivido? Como está a minha mente, né, no dia de hoje? O que me cerca, né? Existem muros de proteção na minha vida, existem cenários que eu vou construindo para ter mais intimidade com Deus através da fidelidade e das promessas que Ele tem para a minha vida. E falamos um pouquinho de finanças. Mas eu comentei durante todo esse tempo, tanto na sexta-feira quanto ontem no sábado, que hoje nós trabalharíamos bastante o que eu chamei de cerejinha do bolo. Amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem participou aqui, levanta a mão, por favor. Você está capacitado, em nome de Jesus, para ministrar tudo que eu ministrei aqui na vida daqueles que não puderam vir. Você não pôde vir, você teve um motivo. Nós vamos te abençoar. Essas pessoas estão capacitadas a ministrar na sua vida aquilo que foi trabalhado aqui. Amém? Você crê nisso? Então,
você líder e você que participou está pronto e capacitado para ministrar conquistas surpreendentes na vida de quem não pôde vir. Quando nós decidimos viver uma vida de conquistas surpreendentes, mudando, evidentemente, as nossas atitudes, quando nós resolvemos quebrar sofismas que Satanás, sofismas são mentiras que perpetuam, já parecem até verdade, mas continuam sendo mentira. Mentira nunca muda, a verdade nunca muda, amém? A mentira está lá, está sendo construída com base em falsidade, ela tende a atrapalhar a sua vida, a te roubar alguma coisa, mas a verdade não, a verdade só vai completar. Mas você concorda que muitas vezes nós perecemos, e isso está na palavra, por falta de conhecimento, por falta de entendimento do que realmente a palavra quer dizer? Então, quando nós decidimos quebrar alguns sofismas que são implantados por Satanás na nossa vida, na nossa mente, ou no nosso jeito de agir, nós falamos bastante que nós conhecemos as nossas ações, nós sabemos o que fazer, mas muitas vezes nós desconhecemos as nossas reações. Eu usei o exemplo clássico do carro, Tem horas que a gente está dirigindo e alguém dá uma fechada na gente, aí você descobre realmente que nível de cristão que você está. O camarada dá a fechada, você vai em nome de Jesus, em paz, Deus te abençoe, te proteja e te ensine a dirigir, que você está precisando, Não. Aí já voltou para trás o negócio, Nós precisamos conhecer também as nossas reações. As nossas reações denunciam como está o nosso coração, como reagiremos em tempos de circunstâncias difíceis ou crise. Precisamos entender que existe também um nível mais profundo nessa história, que é a fidelidade. Falamos bastante do quanto nós precisamos consertar, pedir perdão e trabalhar as nossas atitudes. E fidelidade é uma atitude, é uma decisão. Então, o título que eu vou dar para essa mensagem agora de manhã chama-se Fidelidade, um princípio de honra. Amém? Quando nós olhamos para a palavra de Deus em Mateus 6,33, se você quiser abrir a sua Bíblia, por favor, abra, você vai poder grifar o texto na sua Bíblia e vai poder consultar depois. A palavra de Deus fala em Mateus 6,33 algo muito profundo. Ele nos enseja aqui a aprender uma nova atitude. Olha só que interessante, Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Eu já vi, por exemplo, esse versículo em alguns carros, De vez em quando a gente vê, Tem pessoas que gostam de expressar bastante a fé e colocam versículos atrás do carro, Tem umas frases que são ruins, mas tem alguns versículos que são poderosos para colocar no carro, O camarada coloca lá, foi Deus que me deu. Está quitado ou ainda é do banco, Ele tem que saber, Porque Deus não dá financiamento, Deus dá, a condição de você ter a estratégia para comprar, Ou aquele assim, é velho, mas está pago. Já viu essa? Tá bom, tá valendo, Mas um dia eu vi esse versículo e me chamou muita atenção, que no carro estava assim, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo que você precisa será acrescentado. E aí eu levei um susto. E a gente, se não tiver bem antenado, fala amém na hora errada. Porque não é isso que o versículo diz. O versículo fala o seguinte, que se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que é a justiça aqui? É a fidelidade, é a honra, é o amor, é fazer a coisa certa, é pegar nota fiscal, é pagar os impostos. Essa é a justiça que está escrita aqui nessa palavrinha, entre vírgulas, porque há um destaque especial para esse contexto. E aí, essas coisas vão ser acrescentadas, ou seja, nós teremos também
acrescentado em nossa vida a fidelidade, o amor, a honra, a justiça, as coisas certas. Não está dizendo aqui que, então eu busco primeiro o reino dos céus, pronto, vou ficar milionário. Está tudo certo. Não funciona assim. Fidelidade, apesar de muitas vezes nós alinharmos o contexto da fidelidade com a área financeira, fidelidade é algo muito mais amplo. Você concorda comigo? Assim como o conceito da prosperidade em nada tem a ver só com dinheiro. Prosperidade é muito mais amplo, tem a ver com família, com o casamento, tem a ver com o filho, tem a ver com o tempo que você usa para buscar a palavra de Deus. Isso é prosperidade. Agora, fidelidade é algo muito usado muito errado por muita gente. Não, então eu vou ser fiel, tudo está certo, vai dar tudo certo, né? Então, você muitas vezes está fazendo as coisas, até cumprindo o princípio, só que da maneira errada. Então hoje, em nome de Jesus, você não veio aqui por acaso. Nós vamos aprender a buscar primeiro o reino dos céus, para que toda a justiça do Senhor possa ser executada na nossa vida. Amém? Quando nós tomamos a decisão de buscar primeiro o reino de Deus, estamos expressando a Ele honra. Amém? Você concorda comigo? Você concorda? Estamos buscando, então estamos expressando honra. Estamos expressando amor. Estamos expressando confiança e fidelidade. E o Senhor nos promete, na segunda parte do versículo, que todas essas coisas nos serão também acrescentadas. Portanto, há um amor incondicional de Deus para conosco. Amém? Então, fidelidade gera amor. Olha que interessante. E o amor do Senhor para conosco é sempre incondicional. O nosso pode mudar. Dependendo das circunstâncias, às vezes o nosso amor muda. Porque nós somos falhos. Mas o Senhor é perfeito, amor. É perfeito. E nada do que Ele nos prometeu muda. Amém? Nem as bênçãos, nem as exortações. Por isso nós precisamos aprender que as exortações nos ajudam a crescer. Amém? E olha que interessante. Lembra que eu falei muito sobre o medo, sobre os tempos de crise? Eu falei bastante, eu usei um segundo slide aqui, né? E eu coloquei, né? Como é que é a postura nossa diante de uma crise? Como é que a circunstância, às vezes, torna-se maior do que Deus na nossa vida? Porque muitas vezes nós temos medo. Agora, quando nós entendemos o conceito de fidelidade, e a fidelidade gera amor, o que lança fora o medo? O amor. 1 João 4,18. A palavra diz assim, ó: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Significa que o medo está por aí às vezes, irmão. Os temores, né? os medos, né? Puxa, será que eu vou perder o emprego? Será que essa crise eu vou passar fome? Será que vai ter problema? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? O amor expulsa o medo. Amém? Porque o medo, ele supõe muitas vezes castigo. A pessoa fica com medo de consequências do pecado, fica com medo de coisas que ele já viveu na vida, então ele pensa assim, puxa, se acontecer alguma coisa errada, eu vou voltar para aquele estágio que um dia eu já estive, e eu não quero mais aquilo me fez mal. Então ele já pensa aquilo como um castigo. Então ele olha a Deus não como aquele pai que realmente nos supre, né, que realmente cuida de nós. Ele olha como aquele que pode um dia executar um castigo terrível sobre a sua vida. E aí você concorda que tem uma desconexão aí nessa história? Você não vai conseguir amar a Deus, porque você está com medo dele. O medo já tomou tanta conta de você, que você já está com medo de Deus. Olha que absurdo. Mas é justamente o amor que lança fora todo o medo. O amor que expulsa o medo. Amém? Aí o versículo continua. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha como a palavra é completa. Estar aperfeiçoado no amor é justamente estar tratado em nosso caráter e em nossa fidelidade. Nós falamos de construir pontes ontem. Nós precisamos de 2 pilares extremamente necessários para construir uma ponte: o caráter correto e a fidelidade.
a fidelidade nas nossas atitudes, a fidelidade para com os nossos cônjuges, a fidelidade para com os nossos filhos, a fidelidade de organizarmos a nossa casa, a fidelidade de honrarmos o Senhor em primeiro lugar. Não é só na fidelidade financeira que eu estou falando na fidelidade de um modo completo. Talvez você nunca tenha ouvido tantas vezes a palavra fidelidade e não estar associada a finanças. Eu vou chegar na parte financeira, mas eu quero que você entenda primeiro que se você não compreender que o amor do Senhor é incondicional sobre a sua vida, você vai ficar pensando que é castigo, que você está passando por uma dificuldade, porque Deus está te castigando. Querido, já está prometido, João 16:33, nesse mundo haverá aflições, acabou, amém? Amém, está na palavra, eu tenho que dizer amém. Então se vai haver tribulações e vai haver dificuldades, é agora que eu preciso confiar em Deus mesmo, amém? A verdade liberta, não liberta? Aprendemos que vai haver dificuldades, então é melhor se agarrar no lado certo já, porque senão você vai começar a achar que aquilo é castigo, vai começar a achar que Deus está te tratando, vai achar que o cão se levantou. Tem hora que é o cão mesmo, mas muitas vezes não é não. Tem uma brincadeirinha que diz que um dia Deus encontrou o diabo estava chorando. Falou: o que foi, diabo? Não, eu não aguento mais, os crentes só falam que eu faço as coisas, mas eles não deixam, eu não consigo fazer mais nada, eles fazem tudo sozinho. Nós olhamos ontem alguns slides aqui, e a primeira pergunta foi: será que a gente entra em dívida por querer? Todo mundo disse não. Depois de uns testezinhos, nós chegamos à conclusão que somos nós mesmos, né? Não vamos delegar para ninguém, né? Não vamos fazer que nem aquele camarada que fala assim: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Não, a culpa é nossa mesmo. Não vamos pôr para ninguém, não vamos terceirizar. Quanto mais rápido você assumir a responsabilidade, mais Deus vai te dar estratégias, amém? Mas quando nós estamos alicerçados no caráter e na fidelidade, automaticamente o amor incondicional de Deus nos faz viver aquela parte da palavra que fala: tem de bom ânimo. Porque quando nós amamos, nós cremos, amém? E quando nós cremos, automaticamente, por mais que estejamos passando por uma dificuldade, nós glorificamos a Deus. E sabemos que Ele está providenciando aquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém? Não devemos ter medo, mas viver por fé e por ousadia. Olha o que fala em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza, não é assim, talvez aconteça. É a certeza de coisas que se esperam. Aí a palavra de Deus continua, né? É a convicção de fatos que não se veem. O que significa convicção? Convicção é algo muito certo. Certeza dá uma margem de dúvida, né? Apesar de já ser forte, mas convicção diz o seguinte: eu tenho certeza e eu creio. Então convicção é uma palavra muito forte. Convicção de fatos que não se veem, mas nós cremos que existem e acontecerão. Amém? 2 Timóteo 1,7 também fala algo muito impressionante, né? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Olha que importante isso. Mas de poder. Amém? E de amor e de moderação. Olha que completo isso. Querido, nós não precisamos ser covardes. Ser covarde numa situação, e eu mostrei um versículo aqui que chamou bastante a atenção do pessoal, né? Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Provérbios 24:10. A palavra é muito direta. Nós não podemos nos dar ao luxo de ser covardes. A palavra fala que nós precisamos ser ousados. Amém? Ser ousado é uma atitude. Olha que interessante. Atitude. É uma decisão. Não é algo que você acorda de manhã: hoje vou tomar lá um comprimidinho de ousadia. Não funciona assim. Só para o Ricardo. Tomar um comprimidinho não vai resolver o problema. Orar e clamar ao Senhor nos traz ousadia. Amém? Você crê nisso? Agora,
Quando nós começamos a deixar o medo entrar nas nossas finanças, a coisa começa a complicar. A gente começa a ter pensamentos esquisitos, pensamentos ruins, mais ou menos do tipo assim: se eu der o dízimo hoje, pastor, não vou conseguir pagar as contas. Isso chama medo. Se eu ofertar hoje, não vou ter dinheiro para a semana. Isso é falta de confiança. E se eu perder o emprego segunda-feira, eu vou morrer. E tem gente que é assim, né? Perdeu o emprego, ele entra numa crise terrível. Ele já começa a procurar já um psicólogo, um psiquiatra para pegar um remedinho, porque vai dar depressão nele já. Ele já decretou aquilo na vida dele. Não, eu vou ficar mal, eu vou ficar em casa, eu vou ter problemas, então é melhor tomar um remédio já. Não, querido, nós temos que lutar. Uma vez um rapaz chegou para mim, falou assim: André, eu preciso muito de oração. Eu sou lá, eu estou tão empolgado com a palavra nesses dias, que eu esqueci de me apresentar em todas as reuniões, você percebeu? Então, eu sou lá da comunidade Alcance de Curitiba, sou discípulo do pastor Luciano Subirá, sou casado com a Daniela, somos pais, né, de 3 filhos lindos, categoria, né, prosperidade, master, né, estamos juntos, né? Quem tem 3 filhos aí? Não é fácil, irmão, é categoria power mesmo, né? Um dia você chega lá, porque lá o presbitério todo tem 3 filhos, já só o pastor Luciano que não, lá o negócio prosperou, né? Mas lá na comunidade Alcance, muitas vezes a gente faz os atendimentos, e um dia chegou um rapaz e falou assim: olha, eu estou precisando muito de uma oração. Eu falei: o que está acontecendo? Ele: eu estou precisando muito de um novo emprego, eu estou mandando alguns currículos, porque a empresa que eu estou, ela está com sérias dificuldades, ela nem inclusive está mandando ninguém embora. Se você quiser ir embora, tem que ir lá pedir a conta. Eu aprendi aí, num seminário que eu fiz, né, de finanças, que a gente não pode fazer acordo, porque acordo é um negócio errado, né? A gente está lesando o governo, então eu preciso fazer a coisa certa. Então eu preciso orar para que Deus providencie um novo emprego, para que eu possa pedir a conta corretamente e vá para lá. E eu falei: e o universo perfeito da oração não seria essa empresa te mandar embora? Ele falou: sim. Eu falei: então vamos orar. E oramos. E aí eu perguntei para ele, eu falei: você está procurando um novo emprego diligentemente? Estou mandando currículo, estou fazendo entrevista. Falei: ok, beleza. Tem orado pela empresa também, porque a empresa pode se recuperar. A empresa já decidiu, ela vai fechar a operação aqui no Brasil, vai embora mesmo. Falei: ok, oramos. 2 dias depois ele me liga, chorando no telefone: André, você não sabe o que aconteceu. E era um choro triste, né? Eles me mandaram embora, e agora o que eu vou fazer? Aí eu falei: querido, deixa eu perguntar para você, nós não oramos que era melhor a empresa te mandar embora, e eles não estavam mandando ninguém embora, então isso não é um milagre? Aí ele: não tinha pensado nisso. Aí eu falei: se você agora começar a murmurar, não vai acontecer o emprego. Aí ele: não, tá bom, então eu vou mudar a minha atitude. O que eu tenho que fazer? Eu falei: você tem que orar, glorificando a Deus. Você conseguiu uma rescisão, uma coisa que a empresa não estava fazendo, então Deus já preparou a sua porta de emprego, declara isso junto comigo. Oramos no telefone, desligamos o telefone. 2 dias depois ele me liga de novo, felizinho daí já, né? André, você não vai acreditar. Eu falei: vou acreditar, porque eu creio em milagre. Amém? Hoje em dia está esquisito o negócio de testemunho, né? Você já percebeu? O camarada começa testemunhando assim: você não vai acreditar no que aconteceu. Aí ele conta um baita milagre, né? Um baita milagre e tal, uau, aquela manifestação de poder, Deus cura. Aí o outro fala: uau, não acredito. Tá esquisito o negócio, né? Mas aí o irmãozinho me ligou, falou: você não vai acreditar? Eu falei: vou acreditar, eu creio em milagre. Estou empregado. Eu falei: eu sabia. Em nome de Jesus, funciona assim, amém? Agora, se ele ficasse murmurando, querido, ia ficar no deserto conhecendo um negócio chamado desemprego. Chama deserto, desemprego, quase a mesma coisa, né? São sinônimos, inclusive, né? Você fica no deserto, você sai fora e vai arrumar um emprego, mas não fica murmurando. E aí eu falei para ele, falei: querido, sabe qual é o grande problema? Depois que a gente comemorou, eu falei: você quase deixou a infidelidade entrar no seu coração. Você quase olhou para a circunstância e achou que ela era horrível para você. Mas a melhor coisa que aconteceu foi a empresa ter te mandado embora. Porque você só vai para o novo emprego, só uma revelação, hein? Você só vai para o novo emprego se você sair do outro. Tremenda revelação, né?
Você só vai para o próximo sair do outro. Então você vai precisar muitas vezes crer que uma mudança na sua vida será necessária. Amém? Querido, não tem nada de errado os problemas acontecerem, porque eu prefiro crer na promessa do Senhor, que diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então aquilo que está acontecendo na sua vida hoje tem um propósito, amém? O Senhor está trabalhando algo no seu coração. Aprende rápido que você vai sair desse lugar e vai prosperar cada dia mais, amém? Com medo vem a infidelidade, principalmente nos nossos dízimos e ofertas. E começamos aí na contramão do que está escrito em Mateus 25, 21, que devemos ser fiel no pouco para ser colocados sobre o muito. Eu escutei muito, de muitos lugares que eu ministrei, da metade do ano passado praticamente para agora, eu escutei em muitos lugares, de muitos pastores, algo mais ou menos assim: com a crise chegou também a infidelidade dentro da igreja. Eu falei, vamos repreender isso em nome de Jesus. Não é assim que funciona. Nós precisamos ser fiéis em todo o tempo, principalmente quando nós estamos no pouco, porque ali o Senhor conhece o nosso coração. E a hora que nós prosperamos, para nos mantermos lá, precisaremos continuar sendo fiéis, amém? Quando decidimos ser infiéis, nós estamos decretando sobre a nossa vida um tempo ruim. Abra sua Bíblia em Mateus 25, por favor. Nós vamos ler a partir do versículo 14. Um texto bem conhecido, mas pouco praticado da palavra de Deus. E eu fico triste de dizer que é pouco praticado, porque o que eu mais vejo são pessoas que não prosperam por causa da infidelidade nas pequenas coisas. Mateus 25, a partir do versículo 14. A palavra de Deus fala assim, E também porque era uma sequência de parábolas que Jesus estava falando. Então ele estava usando o exemplo primeiro da noiva, de 10 mulheres, 5 diligentes e 5 não. E depois ele continua o contexto da fidelidade, falando o seguinte: e também será como um homem, que ao sair de viagem, chamou os seus servos, e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Presta muita atenção nesse complemento. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a sua capacidade. Ou seja, havia indícios de prosperidade naquele que recebeu 5, havia indícios de prosperidade naquele que recebeu 2, e havia dúvidas sobre a capacidade de administrar daquele que recebeu 1. Mas mesmo assim, o chefe foi misericordioso e deu a chance dele provar que até o chefe tinha um conceito errado sobre ele. Olha que interessante. Em seguida, esse homem partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos saiu. Veja, eu amo a palavra de Deus, porque os detalhes é que fazem toda a diferença. Saiu imediatamente. Lembra que nós falamos de procrastinação? Procrastinar é deixar para amanhã, né? Ele viajou hoje, amanhã eu começo esse negócio, né? Porque, viajou hoje, é 5 da tarde, melhor eu ficar em casa mesmo, né? Amanhã tem célula, mas, puxa, estou tão cansadinho, amanhã talvez, vou na próxima semana. E a gente vai procrastinando aquilo que Deus tem para nós. O que havia recebido 5 talentos, então saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Também o que havia recebido 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que havia recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, preguiçoso, detalhezinho, uma partezinha, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ponto. 2 foram trabalhar, 1 foi descansar. Afinal de contas é muito dinheiro, porque 1 talento era muito dinheiro. Um denáriozinho era um dia de trabalho. 300 denários era o equivalente a 1 ano de trabalho. 1 talento era 5.400 denários. Então era muita grana. Em dias de hoje, inclusive, seria uma fortuna.
Se fosse em prata, porque a Bíblia não fala se o talento era de ouro ou de prata, se fosse em prata seria alguma coisa em torno de 21.600 gramas de prata. A prata já vale bastante. Se fosse de ouro, 60 vezes mais. Estamos falando de milhões que esses camaradas receberam. Não estamos falando de pouco dinheiro. E tem gente que é assim, né? Recebe um aumento de salário, recebeu um talento. Enterra rapidinho, né? Enterra no limite, não enterra mais no chão, né? Mas enterra no limite do banco, né? Enterra na dívida, enterra num negócio errado. Porque tem gente que confunde investimento com aposta, né? Você sabe disso, né? Investimento eu tenho algum dinheiro sobrando e posso correr o risco de até perdê-lo pelo investimento sem danificar a minha família. Isso é investimento. Eu vou fazer um negócio, pego o dinheiro emprestado no banco, isso chama aposta. Você está apostando para ver se vai dar certo. Deus te abençoe e tenha muita misericórdia. Porque você vai pagar juros para apostar. Ok? Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. E aí acertou contas, né? Chama-se prestação de contas. No direito tem uma ação de prestação de contas, inclusive. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja que ele foi o primeiro a falar, hein? Quando você faz a coisa bem feita, você quer falar logo que você fez. É ou não é verdade? Agora, quando você fez a coisa mal feita, você quer ficar por último, né? Para ver se esquecem de você, ou se a reunião termina antes e você não precisa falar. É mais ou menos assim o negócio, né? E aí o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Ele expressou honra para o chefe. O senhor, meu chefe, me confiou 5 talentos. Então o que tinha recebido 5 talentos, falou: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Aí o senhor respondeu para ele: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Amém? Chama promoção o negócio. Ele foi promovido. Ele ganhou uma promoção. Ganhou talvez um aumento. Ganhou mais gente para trabalhar. E ainda ele fala: venha e participe da alegria do seu Senhor. Eles foram comer juntos. Foram para uma churrascaria. Foram ter um momento, foram jantar fora. Ele deu uma viagem de prêmio aqui, para um spa. Alguma coisa boa aconteceu. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Também expressou honra. Veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, por último, veio o que tinha recebido 1 talento. E disse: eu sabia que o senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou. Ele ainda profetiza sobre a vida do chefe. E junta onde não semeou. Por isso tive medo. Medo paralisa. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você tem certeza disso? Então você devia ter confiado o meu dinheiro a um especialista, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Aliás, se ele fosse um pouquinho mais humilde, um pouquinho mais esperto, ele fazia uma parceria com os 5. Assim, vamos juntar isso aí? Vamos. Junto nós temos 6. Ele não pensou. Ele foi preguiçoso. E aí o chefe fala: tire o talento dele, e aí o que tem 10 já está de boa, Entregue ao que tem 10, porque ele é bom no negócio. Olha que interessante. E aí ele profetiza novamente, ele está exortando o de 1, e ele profetiza sobre a vida do de 10. Pois a quem tem, mais será dado. Olha aí, servo de 10, Você vai ter mais, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Demissão por justa causa. Foi mandado embora, demissão por justa causa. E aí ele foi, não tinha seguro-desemprego na época, então havia choro e ranger de dentes. Desespero total. Você está entendendo como é que funciona? Fidelidade vai te levar num lugar de honra. Fidelidade vai te levar num lugar de aumento da sua capacidade. É o Senhor que nos capacita. E só o Senhor, preste bem atenção nisso, só o Senhor
é que te dá a capacidade de adquirir bens. Sabia disso? Só Ele. Está na palavra. Ele dá essa capacidade a nós. A infidelidade nos impede de crer nas promessas e na palavra do Senhor para as nossas vidas. Como aqui está, por exemplo, lá em Jeremias 29:11, que a gente usou tanto aqui no seminário. O Senhor tem planos de nos dar paz, planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar esperança e um futuro melhor. O Senhor não quer te causar nenhum dano. Somos nós sozinhos que fazemos os danos acontecerem. Nós precisamos crer nas promessas do Senhor e confiar, buscando Ele em primeiro lugar. Amém? Para vivermos suas promessas, porque nós aprendemos algo nesse final de semana. Deus não responde necessidade. Deus responde fé. Se Ele respondesse necessidade, não tinha ninguém passando fome lá fora, né, morando na rua, e tinha um monte de gente que ganhava na loteria, né? Porque tem gente que joga na loteria e fala, né, Deus, que eu possa ganhar na loteria. É um contrassenso, né? O negócio é errado e a pessoa pede para ser abençoada. É um negócio esquisito. Mas ok, já percebemos isso. E quando nós vamos olhar para a palavra, a gente vê em muitos momentos o Senhor honrando aqueles que alegremente dão as suas ofertas e seus dízimos, aqueles que alegremente servem ao Senhor, aqueles que alegremente confiam no Senhor em primeiro lugar. Amém? É através da nossa fé que vivemos as promessas e com fidelidade é que podemos ver os milagres. Aonde que os milagres também estão prometidos na palavra de Deus? Em muitos lugares, mas eu quero reforçar Efésios 3:20. Pode abrir lá, por favor. Efésios 3:20. Efésios 3:20 tem algo poderoso. A palavra fala assim, ó. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, ou seja, não há limite, mais do que tudo o que pedimos ou até pensamos, né? De acordo com o seu poder que atua em nós, ou que opera em nós, como em outras versões. Querido, você tem que entender que quando você é fiel, grandes coisas vão acontecer. Mais do que você pensa, ou mais do que você pediu, porque o Senhor é galardoador. O Senhor gosta de nos abençoar, quando nós estamos fazendo a coisa certa, amém? Você precisa entender isso. Quando você entender isso, o Senhor vai te colocar num lugar de prosperidade. Eu creio nisso em nome de Jesus. O pastor Luciano fala no livro Uma Questão de Honra, que a postura, né? Postura é atitude. De honrar é essencial, mas a contribuição é uma consequência apenas. Honrar é mais importante. Nós precisamos aprender a honrar o Senhor. Para honrarmos o Senhor, nós precisamos primeiro de um entendimento bíblico correto e depois de uma decisão de andar à luz desses princípios. Você crê nisso? Quando nós não entendemos o propósito de alguma coisa, nós vamos usar essa coisa mal. Você vai numa concessionária, por exemplo, e compra um carro novo. Lá no velocímetro do carro, diz que o carro chega até quanto? Quanto que chega? 260, né? Tem uns que chega a 300, né? Aí você sai de lá, porque no velocímetro diz que dá para chegar a 260 por hora. E aí você pega a avenida principal aqui da cidade e 260 no carro. O que vai acontecer? Uma série de multas nos radares, depois uma batida no final, né? Quando nós não sabemos o propósito de alguma coisa, nós usamos ela mal. Então nós precisamos aprender primeiro os propósitos, primeiro o entendimento. Provérbios 3, 9 e 10 fala algo muito importante sobre honra. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim, ó: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O que o Senhor está prometendo aqui? Você crê nessa palavra? Amém? Eu creio. O que Ele está prometendo aqui?
que se houver fidelidade da sua parte, haverá fidelidade da parte dele. Nós podemos fazer isso como uma moeda de troca? Não. Porque lá em Salmos 23 fala assim, ó, o Senhor é o meu pastor, em nada terei falta. Não tem uma moeda de troca aqui. Nós não podemos dizimar ou ofertar achando que Deus vai nos abençoar automaticamente por causa daquilo. Querido, não é quanto você ganha, mas é como você usa aquilo que chega nas tuas mãos. Não é quanto você oferta, é como você oferta. Amém? Como você oferta faz toda a diferença no mundo espiritual e no mundo natural. Quando você expressa honra na hora de dizimar, quando você expressa honra na hora de ofertar, você está dizendo, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu te busco em primeiro lugar. Senhor, eu confio que o Senhor vai suprir tudo aquilo que eu necessito. Você está entendendo isso? Nós precisamos entrar num lugar de honra. E expressar honra em nada tem a ver com valor monetário absoluto. É mais ou menos assim. O pastor não faz isso. Já conheço eles, já entendo o funcionamento, né, da vida, do caráter, né? A gente tem conversado muito sobre muitas coisas. Ele não pega o relatório de dizimistas e olha, vamos chamar para jantar o fulano que tem o maior dízimo. Não acontece isso. Tenho certeza absoluta, põe minha mão no fogo por isso. Não acontece isso. Muitas igrejas, inclusive, nem fazem essa contabilidade à risca com o nome das pessoas para evitar esse tipo de coisa. Outras diligentemente fazem da forma responsável, colocando, mas sem que alguém olhe isso, para que isso possa expressar algum tipo, né, de motivação errada. Mas, querido, é o Senhor que está vendo quando você está dizimando. Não somos nós, né? Não é a igreja local, não é os seus líderes, é você e Deus nessa hora. E é interessante que honra não tem a ver com o valor absoluto. Quer ver? Vou explicar para você isso. Abra sua Bíblia lá em Marcos 14, do 3 ao 9. Nós vamos dar uma passeada boa pela Bíblia aí, tá? Não tem jeito não, porque isso aqui está muito alicerçado na palavra. Marcos 14, 3, 9. Um texto bastante conhecido também. E aqui nós vamos aprender a praticar a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus que nós precisamos fazer. Olha que interessante. Estando ele em Betânia, Jesus estava lá em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, a irmã, que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, um perfume de grande preço. E quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça o bálsamo. Mas alguns, né, os discípulos que estavam ali em volta, os que andavam junto com Jesus, mas alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se fez esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, lembra? Um denário, um dia de trabalho, 300 denários, um ano de trabalho. Ela estava expressando ao Senhor honra com um ano de trabalho. Olha que interessante. Para que esse desperdício de bálsamo? Pois podia ser vendido por mais de 300 denários, que se dariam aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, Deixa, por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tendes convosco. Veja que a palavra fala sempre. Sempre haverão. Nós precisaremos ter misericórdia e amar, amém? Mas sempre haverão. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, e aí ele dá uma cutucada nos discípulos, né? Ó, quando vocês quiserem, tá? Mas só quando vocês quiserem. Podeis fazer-lhes o bem, mas a mim, porém, nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, que em todo o mundo, olha só como é bom a gente praticar a palavra de Deus, né? Em verdade vos digo, que em todo o mundo, onde quer que for pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém? Não estamos praticando a palavra aqui hoje? Olha o que Jesus fala. Olha, aonde, enquanto por todo mundo for pregado o evangelho, também será contado o que ela fez. Amém? Acabamos de praticar a palavra, acabamos de contar o que ela fez. Isso é uma expressão de honra que o Senhor está dando a ela, porque ela honrou ele. Amém? Ah, mas foi um alto valor, André. Tá bom,
Vamos olhar um exemplo agora que não tem a ver com valor, para você entender. Marcos 12, 41 ao 44. Querido, você está conseguindo entender a profundidade de onde nós temos que chegar? Amém? Você está entendendo como é importante a fidelidade? Amém? Olha o que Marcos 12, do 41 ao 44 fala. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocados as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas, nos gasofilaços. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre. Eu amo a palavra de Deus porque ela dá uns detalhes que são estratégicos, né? Veja, se falasse que era um pequeno valor, a gente nunca iria saber se aquilo era pequeno mesmo, porque pequeno é relativo, né? Pequeno é extremamente relativo. Para quem ganha R$1 milhão por mês, o pequeno para ele é bem mais relativo que o nosso, não é? É ou não é verdade? É bem relativo, né? Muito relativo. Então a palavra é específica. Colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, olha só, deixa eu contar para vocês aqui, ó. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Fica imaginando a cara dos discípulos. Como assim? Pô, chefe, colocou só 2 moedinhas. Aí ele fala, todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que ela estava expressando ali? Honra, confiança, porque ela deu algo, para ela tinha muito valor aquelas 2 moedas. Mas ela expressou honra ao Senhor. Ela falou, eu confio no Senhor. E hoje, do mesmo jeito que nós estamos honrando Maria, que lá em Betânia, ungiu Jesus profeticamente, com aquele alto valor de perfume, nós estamos honrando essa viúva. Eu falei bastante aqui no seminário, né? Quando eu chegar no céu, essa é uma que eu quero saber o nome. Quero bater um papo com ela. Falei, como é que foi aquele dia, né? Como é que foi essa decisão de entregar com fidelidade aquilo? O que você pensou que ia acontecer? Eu tenho certeza que ela vai me responder, o Senhor provê tudo aquilo que eu preciso. Ele iria me honrar, assim como eu honrei, Ele me honrou. Eu creio que em nome de Jesus, vou encontrar com ela lá no céu. Somos cidadãos do céu, amém? Estamos aqui só de passagem, mas enquanto estamos aqui temos que ser sal, amém? Expressar honra ao Senhor é bem diferente do que um título de capitalização. Bem diferente. Muita gente acha que dizimar está automaticamente garantindo um faturamento maior. Fiquei muito impactado um dia que um rapaz estava perto de mim na igreja e ele falou, eu vou dizimar hoje, né, ainda não recebi meu salário, mas eu vou dizimar profeticamente. Estou achando que o cara está num nível já power, né? E aí eu falei, como assim? Não, é que eu preciso bater a meta, então eu vou antecipar o dízimo, porque daí Deus vai me fazer bater a meta. Aí eu falei, criatura, né? Não dá o dízimo, não. Não dá. Como assim? Não faz isso não, cara. Você está fazendo do jeito errado. Deus não vai receber isso. Você está maluco? Eu falei, tô. Né? A palavra fala que há coisas loucas dentro da palavra de Deus, né? Então estou maluco. Você vai fazer a coisa errada. E aí ele falou, como assim vou fazer a coisa errada? Eu falei, escuta, você não está expressando honra e gratidão na tua oferta. Você está querendo receber algo em troca. Não funciona assim. Nós temos que primeiro honrar o Senhor. Aquilo que for necessário o Senhor fará, mas não é uma moeda de troca, amém? E aí o olho dele encheu de lágrima e ele falou, o que eu tenho que fazer então? Eu falei, você precisa ofertar dando honra ao Senhor. Não faça isso da maneira errada. No tempo certo você dizima, mas agora faça uma oferta de honra ao Senhor. Pede perdão por esse pensamento errado. Ele falou, mas faz muitos anos que eu penso assim. Eu falei, não tem problema. A palavra fala que quando nós pedimos perdão, sinceramente o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. E ali mesmo, no culto, no momento da oferta, ele pediu perdão, se arrependeu e aquilo foi curado na vida dele. Amém? Olha só, tem muita gente que pega um trecho da palavra de Deus muito conhecido e distorce essa palavra. Tem muita gente que tem até trauma quando pega envelope e no envelope está escrito Malaquias 3:10. Não, já fala, Jesus, misericórdia, né? Está repreendido. Como está repreendido? Aquela é a palavra de Deus. Como está repreendido?
né? Não está repreendido não, amém? Vamos ler direitinho e fazer uma análise mais profunda? Você tem que aprender a estudar a palavra de Deus, amém? Estudar a palavra de Deus é ler, reler, 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 e aí daqui a pouco, pela misericórdia de Deus, você é acrescido de sabedoria e entende o que está acontecendo. Tem uma irmã lá da igreja que ela falou assim, ó, eu tenho uma dificuldade para entender inglês, tenho uma dificuldade para aprender o inglês, mas me disseram que um dia dá um estalo e você começa a falar. Aí eu fiquei pensando, né, como é que é esse negócio, né? Aí eu fiquei pensando, imagina se dá um estalo na sua cabeça, você vai aprender alguma coisa. Não funciona assim, querido. Nós precisamos continuar insistindo, lendo, orando, pedindo para o Senhor discernir para nós e nos dar capacidade de discernir a palavra, amém? Tem palavras no português, inclusive, que ditas a mesma palavra, em contextos diferentes, dizem coisas completamente diferentes, não acontece isso? Eu comentei aqui, né? Um ótimo jeito de dizimar as suas finanças é não dizimar. Não é a mesma palavra? Contextos separados. Não, né? Uma ótima forma de dizimar, de acabar com elas, é não dizimar. Mas é a mesma palavra. Por isso que você precisa do discernimento, por isso que você precisa da leitura, por isso que você precisa de intimidade com a palavra, porque através da intimidade com a palavra é que você vai ter intimidade com Deus, amém? Sem intimidade com a palavra, sem manusear esse negócio, sem entender, você não tem arma de guerra. Porque lá em Efésios 6, quando a gente vê a descrição da armadura, todas elas são de defesa, com exceção de uma, que é de ataque. Qual que é? A espada, a palavra, amém? E aí Malaquias 3, 10 e 11 diz assim, ó, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão de guardá-las, porque Efésios 3:20 já nos promete também que Ele vai dar muito mais daquilo que a gente pediu ou pensou. Mas o que está dizendo aqui? Que quando nós temos uma necessidade, somos dizimistas fiéis, quando nós temos um problema para resolver, uma situação específica, você não faz isso o tempo todo, é uma situação específica, você pode orar. Senhor, eu sou um dizimista fiel, estou com um problema pontual, preciso da sua ajuda. Agora, vai dar uma identificada se não foi você sozinho que chegou naquele problema, né? Senhor, eu confio tanto na sua palavra que fui lá e comprei esse carro em 84 meses, não tem R$1 para pagar ele, mas o Senhor tem que prover, porque a palavra fala. Aí você está usando errado. Você concorda comigo? Perdão pela sinceridade, querido, não consigo achar um outro jeito de dizer isso. Nós usamos errado. A gente quer bênção em cima de coisa errada. Talvez só eu tenha feito isso na vida, né? Você está lá dirigindo o carro, belo e formoso, aparece uma blitz na estrada. Deus, pelo amor de Deus, que o guarda não me pare porque eu estou com o IPVA atrasado. É orar errado. Vai dar zebra nessa oração. Inclusive, querido, você já tinha que fazer diferente. Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, que vai dar problema se o guarda te parar. Mas daí sabe o que piora na situação? Sabe o que piora na situação? É que a gente esquece da parte de buscar primeiro o Senhor, né? E a sua justiça. Aí ele para na blitz. Para na blitz, o guarda pega. Documento, por favor. Veja bem, seu guarda. Quando começa com veja bem, qualquer conversa já tem uma coisa errada na história. Veja bem, seu guarda. Nosso país está passando por uma grande crise. A dificuldade está muito grande, seu guarda. Tem jeito de a gente acertar esse negócio? Aí o guarda também não é muito cristão, né? Não está muito firmado na fé. Mas como é que a gente faz isso, irmão, para mim te abençoar? Não é assim que funciona? Oh, me ajuda que eu te ajudo. Né? Vamos dar uma mãozinha e tal. Aí você tira 50 lá e deu, e começou a iniquidade, querido. Porque você começa orando para Deus não parar o carro, porque você está com o IPVA atrasado. E depois você dá 50, não reclama da Dilma. Eles estão dando aula, pós-graduação, tudo bem. Mas não faz você o primeiro grau do negócio. Entendeu? Eles estão em outro nível já. Né? São especialistas no negócio. Fico imaginando que um dia, né, o FBI vai contratar eles. Como é que pega corrupto, né? Porque, pô, cara,
É top o negócio. Mas não reclama da Dilma quando você não faz certo a coisa. Querido, não sei se aqui tem. Ah, tem, claro, nota fiscal paulista, né? Tem. Você ganha prêmio, não ganha? É? Você dá o CPF? Aí um dia alguém falou, não, eu não dou o CPF não, porque eles vão cruzar essa informação um dia e vai ser tributado. Eu falei, então, querido, muito simples, você tem algo para esconder, né? Você não está querendo dar o CPF, você tem algo para esconder. Já pensou nisso? Não. Porque vamos ser sinceros, se eu ganho X e eu declaro X, não tem problema nenhum eu pegar a nota fiscal. Porque a coisa vai bater se alguém for fiscalizar. Você concorda comigo? Então não adianta você buscar o Senhor, buscar a justiça dEle e achar que Ele vai te acrescentar alguma coisa se você está errando nessas pequenas coisas. As pequenas corrupções, né? Atestado médico falso, corrupção. Não, mas eu estava meio mal aquele dia, não estava bem. Se eu fosse para o trabalho, eu não ia ser uma boa influência para as pessoas. Então eu fui lá e peguei um atestado. Vai se converter, querido, pelo amor de Deus, né? Ah, é só uma notinha fiscal. Ah, é só uma colinha na faculdade. Um dia minha filha perguntou para mim assim, pai, eu não sou cristão de berço, mas alguns princípios eu entendia. Por exemplo, colar não era um negócio que me fazia bem. Eu tinha muito medo de conhecer a Marilza, que era a diretora da escola que eu estudava. Ela me ensinou muito sobre temor. Ela era uma mulher muito má. Uma vez eu sonhei com ela, acordei suando. Ela era muito má. Então eu tinha medo de ir para lá. Então eu não colava na prova. Glória a Deus porque eu tive esse medo. Aí minha filha esses dias perguntou, pai, você nunca colou? Eu falei, nunca colei, filha. E só fiquei de recuperação uma vez na vida. Porque comecei a andar com um amigo lá que era meio do mal. E aí ele começou a querer me levar para os lugares e eu fiquei em recuperação na 7ª série, a única vez. Ela falou, pai, muito chato conversar com você assim, né? Eu falei, filha, é desse jeito, filho, né? Você vai fazer a coisa bem feita, não vai. Você quer ser referência no que você faz? Tem que estudar. Você quer fazer a coisa bem feita? Vai precisar trabalhar. Voltando aqui para o texto, então. E aí a palavra continua, né? E vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Amém? Amém. Também está aqui prometido. Agora, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto. O Senhor está dizendo que Ele vai repreender qualquer coisa que tente acabar com as suas finanças. Quem já orou assim aqui? Deus, repreende o devorador, por favor. Quem já orou assim? Quem já orou? Por favor, confessa aí, vamos lá. Eu já orei assim. Senhor, eu quero que o Senhor repreenda o devorador, porque é o Senhor que repreende o devorador, né? Ok? Já oramos assim, né? Esquecemos de 3, então. O devorador é 1. Joel 1:4. Abra sua Bíblia lá, por favor. Joel, inclusive, não tem tantos relatos históricos sobre a vida de Joel. Joel, inclusive, não é citado em nenhum outro texto na Bíblia. Mas Joel é citado como alguém que pregava, né? Alguém que andava pelas sinagogas. Então a gente crê nele como profeta. Mas Joel 1:4 fala o seguinte, ó. O que são pragas, né? O que é essa história de devorador? Do que o Senhor nos protege? Joel 1:4 fala assim, ó. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto... Não, perdão. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Pô, então são 4, né? A gente fica repreendendo só o devorador, faltou 3 na história. Você está entendendo? Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos entender da palavra. Precisamos ter intimidade com ela. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, né, Ele nos diz que em todas as manhãs Ele provê essa misericórdia sobre a nossa vida. Ele nos traz restituição e restauração completa. E o tempo todo Ele diz que está ao nosso lado. Quando nós olhamos para Lamentações 3, 22, 25, a palavra fala assim, ó, Lamentações 3, 22, 25. Graças
ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, amém? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis, amém. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Olha a palavra fidelidade aí de novo. Pois a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Olha o busca, agora vai encaixando a coisa, né? Olha como a palavra de Deus é bem completa. A palavra fala que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus. E aqui, em Lamentações, a palavra fala que o Senhor é bom com aqueles que o buscam. Amém? Olha que interessante. E a base da nossa fidelidade, e a base da fidelidade do Senhor conosco, está lá em Joel 2,12 agora. Ele falou dos gafanhotos, ele falou dos devoradores, né? E em Joel 2,12 começa a declaração de fidelidade de Deus para conosco. Joel 2,12, a palavra fala assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O lamento e pranto aqui, querido, não é assim, Deus só te quer quando você está passando por necessidade, está desesperado, chorando, e aí Ele quer você. Não, o lamento e pranto aqui é expressão de gratidão também, amém? É honra, é quando nós falamos: Senhor, eu estou alegre e contente, mas mesmo assim, com as minhas lágrimas, eu estou entregando ao Senhor tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, porque o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me colocado aqui. E aí as promessas continuam, né? Joel 2, 20 a 21. Ele fala: ó, fica tranquilo com o devorador. Levarei, né, com os gafanhotos, levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, ele matou os gafanhotos. Não tenha medo, olha a palavra medo aqui, ó. Não tenha medo, ó terra. Regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas, amém? E aí, depois dessa promessa, vem a promessa de restituição. Joel 2, 25, 27. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Amém, né? O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que estou em meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Amém? Você tem que tomar posse dessa palavra, irmão. Amém? Você tem que tomar posse disso aqui. É tremendo demais. Olha só, Ele está nos prometendo restituição. E a atitude de honra e fidelidade é que permite que a prosperidade possa chegar na nossa casa. Prosperidade essa que não está só vinculada com finanças. Tem a ver com a família, tem a ver com alimento, tem a ver com renovo, tem a ver com refrigério, tem a ver com restauração, com unidade, com alegria e amor. Voltamos no amor. O amor lança fora o medo. Olha que interessante, é cíclico. Nós só precisamos aprender mais da palavra e começar a honrar o Senhor com o que nós temos, com as nossas atitudes, elas não são nossas. Nós não podemos honrar a Deus com a nossa atitude. Você vê uma carteira caída no chão. Você viu que a pessoa que está caminhando na frente deixou a carteira cair no chão. Aí você pensa, né? Achado não é roubado. Não, querido. Você viu a carteira, viu a pessoa? Pega a carteira e vai lá. Querido, você deixou a sua carteira cair no chão. Quando a pessoa olhar para você, ela vai falar muito obrigado, ou vai falar, tá bom. Não tem problema. É a sua atitude que faz a diferença. Amém? Você está ou não está honrando ao Senhor na hora que você pega essa carteira e entrega para a pessoa? Você está honrando ao Senhor, a pessoa nem te conhece muitas vezes. Às vezes nem vai te agradecer, mas você está honrando o Senhor com as suas atitudes. Quando o guarda fala para você lá, dá 50 aqui que eu te libero, e você fala não, você está honrando o Senhor com os seus... Você crê nisso? Quando alguém fala para você, vamos negociar essa compra, me dá uma meia nota,
e você diz não, eu sirvo a um Senhor, eu creio num Deus Altíssimo, eu busco em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, por isso não vou te dar meia nota. Ah, então eu vou comprar do seu concorrente. Fica tranquilo, a sua fidelidade proverá sobre o seu negócio, Efésios 3:20, muito mais do que você pensou ou do que você imaginou. Amém? Fica tranquilo. Ah, mas se eu pagar todos os impostos eu vou quebrar. Isso chama sofisma de Satanás. Querido, se a carga tributária no Brasil fosse de 100%, era só você colocar 100% no preço, mais a tua margem de lucro, que dava tudo certo. Não é a carga tributária que quebra a empresa, são as nossas atitudes erradas, que nos colocam num lugar de infidelidade. E aí a gente não tem como clamar por milagre, porque nós estamos sendo infiéis, amém? Querido, você está sendo infiel no seu dízimo, na sua oferta, não tem como você acessar milagre, porque você não tem nem ousadia para pedir, porque você sabe que quando você não está fazendo certo, você já está fazendo o errado, e o errado é pecado. Então quando você conhece a verdade, ela te liberta, mas ela te coloca num lugar de você tomar decisões. Ou você faz a coisa certa, ou você já está fazendo a coisa errada. Não tem meio termo. Não tem meio termo, não tem metade do caminho. Ou eu faço certo, ou automaticamente eu já estou fazendo errado. Sabe aquelas pessoas, você já deve ter conhecido aqueles tiozinhos que todo mundo fala assim, ele não é cristão, mas olha, é melhor que muita gente. Nossa, ele faz tudo direito, é muito honesto. Ele só não é cristão. Então não tem nada, né? Mas tudo bem. Mas a gente não reconhece pessoas assim. Agora pensa um cristão posicionado, vira referência. Fulano, eu quero isso aí que você tem. Que paz é essa no meio dessa tribulação que o nosso país está passando? Da onde você está tirando essa calma? É da Bíblia, viu? Aqui, ó. Da presença de Deus. Porque a gente lê, se enche da palavra, e a palavra nos completa, e automaticamente nós vamos ter relacionamento com Deus. Amém? Fazer o certo, quando todo mundo diz que fazer o errado não vai dar nada, e não tem nada a ver, né? Eu falei que é o nome de dois demônios, não dá nada e nada a ver, né? Não vai dar nada, só uma multinha, não vai dar nada, é só um minuto aqui na vaga do deficiente. Pequenas corrupções, essa vaga não te pertence. Glória a Deus por isso, né? A gente fica muito naquela, né? Esses dias atrás eu fui no supermercado, querido, e eu falei para minha esposa, eu falei, amor, parece um asilo o negócio aqui. Que tem mais vaga para idoso do que vaga para nós. Aí a minha mulher falou, pegou na minha perna assim, eu falei, ainda bem, né, amor, que não estamos nessa idade ainda, né? Aí eu falei, glória a Deus, amor, porque você sempre lembra que a gente não pode murmurar, né? Glória a Deus pelos idosos. Não tem que murmurar, essa vaga não pertence a gente. Eu gostei de um adesivo que eu vi um dia, essa vaga não te pertence. E glorifica a Deus, em vez de murmurar. Porque quando nós colocamos o carro lá, nós estamos negociando com o nosso posicionamento. Nós estamos aceitando um pequeno pecado. Fazer o certo em tempos de crise é exercitar a fé. Amém? Hebreus 11:6. Abra, por favor, a tua Bíblia lá. Por que eu estou fazendo você exercitar bastante na Bíblia também? Porque você tem intimidade com esse negócio aí, né? É bom, né? Gostoso. Aliás, nós estamos uma campanha muito grande lá, né, na comunidade de alcance, né? Vamos voltar para a Bíblia de papel, né? Para a gente poder anotar os negócios, para a gente poder rabiscar, para a gente poder manusear a palavra. Porque esse negócio de celular, acaba a bateria, morreu tudo. Imagina, você está lá naquele momento de intercessão maravilhoso, Senhor, eu quero orar a tua palavra, desliga. Aí você, agora preciso procurar uma tomada, já desconectou, já não vai dar a mesma liga. Hebreus 11:6 fala assim, ó, sem fé é impossível, não é um talvez, não é um será, a palavra é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e olha só que interessante, e que recompensa aqueles que o buscam. Nós estamos falando de fidelidade, olha quanta coisa dentro da palavra de Deus leva para a fidelidade. Você está começando a ler o versículo aqui e parece que está tudo tranquilo, olha... Sem fé é impossível agradar a Deus, e ponto final, não precisava mais nem o restante. Mas daí a Bíblia é completa. E os que entendem e buscam ao Senhor serão recompensados. Mas aqui não está dizendo que é uma recompensa financeira. Está dizendo que a recompensa aqui tem a ver com honra. Quero sugerir que você leia um livro, chama-se
uma questão, é uma questão de honra? Uma questão de honra? Não, a questão de honra é um filme, né? Recompensa da honra. Muito obrigado, querido. Você já leu esse livro? Nossa, muito bom, né? Recompensa da honra. Quem que é o autor? Deu um branco total. É o John Bevere. John Bevere, isso mesmo. É muito bom o livro. Você começa a ler o livro e você vai entendendo a profundidade da fidelidade da honra. Nós precisamos honrar os nossos pastores, nós precisamos honrar os nossos líderes, nós precisamos honrar as nossas esposas, as esposas precisam honrar os maridos, os pais precisam honrar os filhos precisam honrar os pais. Tem mandamento envolvido nessa história. Nós precisamos aprender o poder da honra. Amém? João 8, 31 e 32 também diz algo muito precioso. Diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? O amor lança fora o medo, a verdade nos liberta. Vai fazendo as pontes aí, né? Lembra que eu falei de ponte no seminário? Vai fazendo ponte. Expressar alegria, você concorda também que é uma atitude? Honra é uma atitude, né? Expressar alegria é uma atitude? Você pode decidir ser emburrado, né? Uma decisão sua. Eu não vou mostrar os dentes para ninguém, vou ser emburrado. Eu gosto desse jeitinho mesmo, que as pessoas me perguntam bom dia, eu tenho vontade de responder mesmo. Para quê bom dia? É só se for para você. Não. 2 Coríntios 9, 7. Abra por favor a sua Bíblia lá. 2 Coríntios 9, 7. Expressar alegria é uma atitude. 2 Coríntios 9, 7. Faça cada um conforme resolveu em seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá alegremente. Amém? Olha que interessante isso, né? Esse contexto aqui é financeiro, tá? Está falando num momento de oferta. Faça cada um conforme resolveu em seu coração. Essa decisão é sua, mas não faça nunca com tristeza, e nem por necessidade. Necessidade aqui é moeda de troca, porque Deus ama a quem dá alegremente. Eu falei bastante isso no seminário. Não há acepção de pessoas na palavra de Deus, mas há acepção de atitudes. Está aqui a prova. Porque Deus ama ao que dá alegremente. Mas para te convencer bem de que realmente há acepção de atitudes, 1 Samuel 2,30. A palavra fala assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Está aqui a prova bíblica disso. Você crê nisso? Amém? Vou dar um texto agora. Nós vamos trabalhar alguns versículos para que você entenda como buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça nos acrescentarão amor, fidelidade, entendimento, capacidade, tudo isso. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas 32. É o último texto que eu vou fazer você abrir, fica tranquilo. Um dia um irmão viu o meu esboço, né? E foi folheando o esboço enquanto eu estava sentado. Ele falou: mas vai dar até cãibra na mão, né? De tanto versículo que a gente vai ter que abrir. 2 Crônicas 32. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Querido, presta muita atenção nesse texto. Eu citei alguns pedaços desse texto durante o seminário, mas presta muita atenção nos detalhes que estão contidos nesse texto. 2 Crônicas 32. Depois de tudo o que Ezequias, o rei Ezequias, fez com tanta fidelidade, olha para a palavra fidelidade aí de novo, né?
Ele fez com tanta fidelidade, mas mesmo assim, com tanta fidelidade, um tempo de crise começou. O que ele fez no tempo de crise? Nós vamos descobrir aqui se ele murmurou ou se ele decidiu buscar primeiro o reino dos céus. Depois de tudo que o rei Ezequias fez com tanta fidelidade, o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Começou uma crise. Quando o rei Ezequias viu que o rei Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, o rei Ezequias consultou seus especialistas, consultou seus oficiais e comandantes do exército sobre uma ideia de mandar fechar as passagens de água das fontes do lado de fora da cidade. E os oficiais e comandantes acharam aquela uma excelente estratégia de guerra. Vamos acabar com o fornecimento de água, porque daí o inimigo chega, não vai ter água para beber, água é vida, amém? Não tem água, faz o quê? Morre, vai embora, não fica lá. Tirando Isaac, que confiou no Senhor, e mesmo num tempo de dificuldade, achou água, mesmo num lugar seco. E assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Queriam acabar com o fornecimento de água mesmo, queriam eliminar a possibilidade do inimigo tomar água e estar fortificado para lutar contra eles. Depois, com grande empenho, e olha como a palavra de Deus é completa, grande empenho significa muito trabalho. Significa que ninguém ficou sossegado esperando o exército chegar para dominar o lugar. Estavam todo mundo lá empenhados em trabalhar. Depois, com grande empenho, consertou os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Daí ele construiu um outro muro do lado de fora, além do primeiro muro. E reforçou os muros de arrimo, os muros de encosta, os muros que davam sustentação da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. A crise era iminente, certo? Ele ia ser atacado. Qual era a escolha que ele tinha para fazer? Deus, fui fiel tanto tempo, pago meus dízimos e ofertas tudo certinho, pago meus tributos, dou meu dízimo e oferta tudo certinho, está tudo tranquilo, por que vai me acontecer esse problema? Ele fez isso? Não fez. Ele decidiu confiar no Senhor, mas ele se preparou para esse tempo. Nomeou sobre o povo oficiais militares e reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Olha que profundas palavras que ele usou. Veja lá em Josué 1:9, perdão. Olha lá, lembrem-se da minha ordem, Sejam fortes e corajosos. Olha que interessante. Agora, lá em 2 Crônicas, o rei Ezequias fala: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, olha a palavra medo aí. Nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Ele não escondeu o problema também não. Ele falou: o exército é grande, pois conosco está um poder maior do que está com ele, amém? Olha só que interessante, já começou a dar a estratégia de guerra do negócio, já começou a mudar. Com ele, com o rei da Assíria, com Senaqueribe, só está o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. O povo ganhou confiança com o que o rei Ezequias disse. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam sitiando Laquis, uma cidade, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Aqui a palavra de Deus é muito viva. O orgulho precede a derrota. O rei Senaqueribe começa a dizer assim, assim diz Senaqueribe, os enviados que ele mandou, as flechas de Satanás que ele mandou, rei da Síria: em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz: o Senhor nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria, ele está enganando vocês para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio rei Ezequias, e olha,
até o ímpio sabe que você busca ao Senhor. Sabia disso? Até o ímpio sabe. Mas não foi o próprio rei Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante de um só altar. Olha só que interessante. E sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Vocês não sabem que a gente acabou com eles, né? Por acaso algum Deus dessas nações, conseguiu livrar eles das minhas mãos? De todos os deuses das nações dos meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Olha que cara orgulhoso, olha que camarada sem nenhum temor, zombando de Deus. Portanto, não deixe Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou rei jamais conseguirá livrar o seu povo das minhas mãos, ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe ainda desafiaram mais a Deus, ao Senhor e aos servos de Ezequias. Senaqueribe também não se conteve, escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o povo das minhas mãos. Esse merecia cair mesmo, né, irmão? Que vai pensar num cara orgulhoso assim, né? Vamos ser bem sinceros? Daí, os oficiais ainda, de Senaqueribe, gritavam na língua dos judeus, o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-los e amedrontá-los. Essa é a estratégia de Satanás: matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida em abundância, amém? Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses de outros povos da terra, que não passavam de obra das mãos de homens. Por isso, ao ouvir tudo isso, o rei Ezequias fez o quê? Meu Deus, agora vai dar zebra. Não. Por isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. Amém? Eles não foram consultar mais ninguém, não foram pensar em estratégia, não foram pensar em mais nada, foram buscar primeiro o reino dos céus, amém? E a sua justiça, e essas coisas lhes foram acrescentadas. Por que eu sei disso? Porque daí continua: e o Senhor enviou um único anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar ao templo do Deus dele, do rei da Síria, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Pensa na derrota que esse camarada teve. Ele não expressou honra a Deus, ele desdenhou, ele falou coisas horríveis sobre Deus, foi envergonhado perante a nação, porque perdeu o exército inteiro num único dia, através de um único anjo. E quando ele volta para casa, os próprios filhos, porque você concorda comigo que honra não era um negócio muito legal na casa dele, né? Porque ele não praticava isso, né? E aí os filhos matam ele à espada. Olha que fim terrível desse camarada. E esse é o fim de muitas pessoas que costumam zombar de Deus. Tem pessoas que muitas vezes publicamente falam, né? Não, nem Deus pode me matar. Geralmente morre no dia seguinte até. Que zomba de Deus, que isso, não podemos zombar de Deus. Assim, a palavra de Deus continua: assim o Senhor salvou o rei Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, Efésios 3:20, e cuidou deles em todas as fronteiras. E aí vem a expressão de honra, aonde nós vamos terminar e orar. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi respeitado por todas as nações.
Primeiro ele honrou o Senhor honrou ele de volta. Amém? Hoje nós podemos tomar uma decisão muito simples: levantar e ir embora daqui a pouco, ou deixar que essa palavra e a profundidade de tudo que nós colocamos aqui, talvez nem tudo você tenha conseguido absorver, pega depois essa palavra, vai estar com o teu líder, vai estar com o pastor aqui que vai passar para os líderes, reforça, leia de novo, confira os versículos, veja bem direitinho, ou você deixa, né, só temos duas escolhas: ir embora ou deixar que essa palavra faça morada no nosso coração, mudando completamente a forma como nós honramos o Senhor. Que não haja interesse na hora de você ofertar, mas que haja alegria e gratidão. Queria pedir para o pessoal do louvor vir até aqui, se eles puderem ministrar uma música bem alegre, porque esse vai ser um momento alegre. Por isso que eu pedi para o pastor, deixa a gente fazer a oferta no final, porque nós vamos hoje ofertar de um jeito diferente. Querido, profeticamente, pega o seu envelope aí, eu já peguei o meu, está aqui. Pega o seu envelope aí, começa a gerar no seu coração um desejo maravilhoso de honrar ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas. Não estou falando de quanto. Se a irresponsabilidade aqui acontecesse, eu estaria falando assim, dê tudo que você tem. Não, não é isso. Não queremos saber do valor, nós queremos saber da honra que você vai dar para o Senhor nessa hora. Nós queremos crer que isso que você vai fazer se refere a um ato profético tão importante quanto a ceia. A ceia foi instituída para lembrarmos do sacrifício de Jesus, amém? E o dízimo foi instituído para lembrarmos que o Senhor é dono de todas as coisas e Ele pode prover tudo aquilo que você precisa, amém? Quando nós entendemos isso, hoje livremente, nós podemos honrar ao Senhor com algo especial, não em termos de valor, mas em termos de perfume agradável, vindo ofertar e dizimar com alegria, porque isso vai expressar amor, que completa o elo da fidelidade, que demonstra que não há medo no seu coração. Olha como a palavra é perfeita. E por fé nós vivemos e andamos, amém? O Senhor anseia por verdadeiros adoradores, você sabe disso? O Senhor anseia por verdadeiros adoradores. O Senhor anseia por cumprir a promessa nas suas vidas, amém? Fica de pé, querido. Hoje é o dia perfeito, porque foi o dia que o Senhor fez, amém? Portanto, se for necessário, querido, queria que você fechasse os seus olhos um pouquinho, queria que você sondasse o seu coração. Quando nós vamos ministrar a ceia, nós temos o cuidado de pedir para todos sondarem os seus corações, para que não haja nada de errado e que a própria ceia nos traga condenação. Querido, eu quero fazer esse mesmo ato nesse momento. Sonda o seu coração, fecha os seus olhos, sonda o seu coração. Se for necessário, peça perdão pelo tempo de infidelidade que você teve. Se for necessário, peça para que Deus restaure essa ponte entre o que Ele tem falado sobre finanças e aquilo que você tem entendido sobre finanças. Se há algo difícil de você entender na hora de dizimar ou ofertar, é porque tem alguma desconexão acontecendo. Esse momento é um momento de alegria, é um momento de entrega, é um momento de confiança, é um momento de nós honrarmos ao Senhor. Se isso não está bem claro no seu coração, querido, com muito amor e com muito carinho, tem algo errado. Procura o seu líder, procura o seu pastor, entenda o funcionamento disso. Eu não estou aqui para te dar uma solução para os seus problemas, eu estou aqui para te dar ferramentas para você aprender a lutar da maneira certa. Nós cremos que a palavra de Deus é o instrumento que nos dá poder, que nos dá ousadia, que nos dá coragem, mas nós precisamos executar o ato. Nós precisamos crer na hora de dizimar e na hora de ofertar, na hora de semear e na hora de primiciar, que nós estamos consagrando ao Senhor tudo que nós temos. Enquanto nós tivermos uma atitude mesquinha, uma atitude de não declarar honra, uma atitude de não expressar honra através das nossas ofertas, tem algo errado no nosso coração. Querido, vamos reconstruir essa ponte hoje.
Pai amado, Pai querido, Senhor, nós queremos restaurar essa ponte, Pai. Para alguns essa ponte está mais do que pavimentada, ela está adornada, ela está completa. Tem muitas pessoas aqui que, além de serem dizimistas fiéis, entendem que através disso eles estão expressando confiança e honra ao Senhor. Mas muitos infelizmente precisam entender ainda toda essa profundidade. Senhor, nós falamos muito sobre fidelidade. Nós queremos agora te louvar, Pai, e que a fidelidade possa entrar no nosso coração, que não haja tempo algum, Senhor, infidelidade no nosso coração, que nós possamos expressar através das nossas ofertas, Pai, Senhor, o quanto o Senhor tem acrescido em nossas vidas, o quanto nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai querido. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos te louvar. E querido, você não vai vir aqui à frente ainda. Nós vamos começar a louvar. E num determinado momento que no seu coração for gerado o desejo de vir aqui à frente, você vem. Você não vai obedecer um comando. Você vai gerar isso no seu coração. Nós vamos louvar com alegria, em nome de Jesus. E vamos ofertar com alegria. Levanta o seu envelope aí, começa a declarar. Começa a declarar.